Nessa aula a gente vai falar sobre fontes variáveis. Como eu falei na introdução, quando as fontes variáveis foram introduzidas, isso não faz muito tempo, tá? É recente, é alguns anos apenas, foi uma quebra de paradigma, porque antes das fontes variáveis, se a gente quisesse ter, por exemplo, bold, light, semi-bold, heavy, regular, itálica, enfim, e a variação das itálicas, né? Itálica regular, itálica bold, nós precisaríamos de vários arquivos de fonte, né? Para uma mesma typeface. E hoje, com fontes variáveis, com um único arquivo, né, uma única fonte, né, um único arquivo de fonte, a gente consegue fazer todas as modificações possíveis sem a necessidade de instalar diversos arquivos, que pode pesar o seu computador, o processamento da sua máquina e outras coisas, tá? Então, a definição das fontes variáveis é bem simples, tá? Ela remove as distinções explícitas entre diferentes pesos e estilos. Porque, como eu falei, com um arquivo só você consegue ir do light para o heavy muito, muito simples, né? Então, isso elimina o que a gente tem desde os primeiros dias da composição tipográfica. Como que isso funciona na prática? Aqui a gente tem um exemplo que vai do 0 ao 1000. Então, a fonte variável, você pode granularizar o peso dela e outros atributos nessa escala. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o regular nessa porção da escala e aqui bold. Mas às vezes eu quero algo intermediário entre regular e bold, que também talvez não seja semi-bold, seja uma coisa um pouco diferente. Então eu posso, com um programa como o Figma, por exemplo, ajustar de forma granular o peso dessa fonte. Posso ajustar tanto o peso quanto a aparência dela em relação à espessura da linha, né? Algumas fontes permitem isso. Da mesma forma aqui, uma outra situação, posso deixá-la mais gordinha, mais magrinha. Eu posso esticar essa fonte, eu comprimir essa fonte, né, tornando ela uma fonte condensada. Tudo isso sem necessidade de outros arquivos, tá? Tudo com a mesma fonte. Posso tirar o contraste ou colocar o contraste de linhas dentro de uma fonte, como vocês podem ver aqui. Posso tornar ela uma itálica ou não, eu vou definir quanto que eu quero a inclinação dela. E é muito simples fazer isso no Figma. Se você instala uma fonte variável, e no site do Google Fonts você vai encontrar várias hoje em dia que permitem essas modificações, o Figma ele vai te mostrar esse painel aqui, né, no Type Settings, que você tem algumas opções, né? Geralmente você vai encontrar essa opção lá no menu, ó, Variable. E aí você pode alternar o peso, o quão soft ou não ela vai ser, o quão onk, né, distorcida ou não ela vai ser, pode fazer ajustes óticos também. E eu acho que dependendo da fonte há outros ajustes, tá? Mas eu nunca explorei muito com outras fontes. Eu vou mostrar para você agora essa fonte aqui que se chama Francis. Eu vou voltar aqui para o meu Figma e aí eu vou mexer com você aqui e mostrar como que isso funciona na prática, tá? Então a gente tem a fonte aqui. Eu vou clicar nela, né? Na aba Design. Eu vou abrir esses três pontinhos aqui, ó, e ele vai me dar a opção Variable. E aqui ele me dá algumas opções já, né? Esses risquinhos indicam que ela é fonte, os pesos, né? Aqui talvez peso light, peso regular, semi-bold, bold e heavy. E entre esses pesos eu posso definir o peso que eu quiser. O o extra fino até o extra pesado aqui. E ela continua vetor, continua editável, como se fosse uma fonte normal mesmo. O quão soft, né? Então percebam que aqui as terminações elas são bem pontiagudas. Deixa eu dar um zoom aqui no S, por exemplo. E quando eu mexo na opção soft, eu começo a arredondar essa minha fonte. E ela ganha uma característica totalmente diferente. Então aqui, com 0% de soft, ela tem a característica, né, a personalidade de uma fonte moderna, que poderia ser usada para composições da área da moda, da área fashion. E se eu coloco 100% de soft aqui, ela já pode ser utilizada para um outro tipo de área com uma outra personalidade, tá? Posso também definir o quão wonky, né? Aqui, como vocês podem ver, nesse caso, nessa fonte, o que ela muda é somente ali de 0 até 1. Aí tem a nuance que não muda muita coisa na fonte. Ela só deixa
a fonte com um pouquinho de distorção no N, no S e algumas outras letras, tá? Deixa eu ver como que funcionaria 100% Wonky com 0% Soft. Ela muda só um pouquinho a aparência dessas letras aqui. Ajustes ópticos também, né? Então eu posso fazer isso para deixar ela mais legível, ou eu posso selecionar automaticamente. Então, de acordo com o que você muda aqui, automaticamente vai deixar o ajuste óptico para você, tá? Então, essas são as capacidades de uma fonte variável, e por ser uma fonte variável, talvez algumas fontes tenham mais opções, não sei ao certo dizer se isso é verdade, mas você tem agora várias opções do que você pode fazer, pelo menos no Figma, tá? Eu não sei se no Sketch ou Figma você tem essa mesma possibilidade, mas se você usa algum deles, comenta aqui. E antes de fechar esse vídeo, ó, percebam que aqui no drop-down da fonte, ela vai mostrar as mudanças que você fez, né? Então, ó, você tem os arquivos padrões, né? Thin, Light, Regular, Semi-Bold, Bold, Black e a versão da itálica. E aqui vai aparecer as mudanças que você fez nela por ela ser variável, tá? E aí você pode alterar ali também. Então, assim, fez uma mudança e não quer perder, você pode criar um estilo, né, no Figma, para sempre utilizar essa mesma mudança em outros textos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, não se esqueça, né, de avaliar essa aula, deixar seus comentários. Se tiver dúvidas ou contribuições, por favor, comenta também. E a gente se vê na próxima e última aula desse curso de tipografia. Pelo menos por enquanto, né? Porque esse curso ele pode evoluir com o tempo e mais aulas podem ser adicionadas. Então, até logo!